Ketsa, boa noite. Boa Olá, noite, Cláudio. Tudo bom? boa noite, Rosana. Tudo bem e você? Tudo bem. A Ketsa já entrou. Boa Boa noite. noite. Acho que você deve conhecer, Cláudio. Tem minha prima, Eliane, meu irmão. Boa Pelo noite. menos do que eu estou vendo aqui, a família está prestigiando. Uma prima muito Que bom, querida. que bom, que bom. Boa noite, Beth. Boa noite, Beth. A gente costuma dar uns 5 minutinhos antes de Uhum. iniciar, Cláudio. Tá, você me ouve bem, Rosana? Ou se Também. você. Então tá ótimo. Nós e os testes, né, Cláudio? Pois é. Eu também não sabia desses detalhes. A gente vai aprendendo. Nossa, ainda bem que você me mandou o vídeo, porque eu já falei, É, gente, o que eu estou ensinando o pena que Cláudio errado? ter sido. Ai, meu Deus. Eu achei que fosse minha internet, que de repente eu não estava conectando direito. Eu não sei por que que tem essa questão de no notebook Não, não conseguir não consegui. conectar. É. Não sei. Não sei se é uma questão de configuração, não sei muito bem. Felizmente hoje as chuvas deram uma trégua também, né? Para dar uma aliviada. Pelo menos aqui, perto da minha região. Deram, graças a Deus. Nossa Senhora, que tava. Apesar que ontem eu acho que choveu muito aí, né? Aliás, eu estava ontem lá pela região da Barra Funda, não choveu tanto, não. Não, Não choveu tanto assim. Mas acho que teve regiões aí que choveu bastante, né? sim. Foram, as pancadas foram em regiões específicas, né? Sim, com certeza. Acho que podemos começar, né? Eu queria dizer boa noite a todos. Hoje a gente tem um convidado muito especial e a Voz sempre traz aí assuntos muito interessantes e que eu acho que trazem muita reflexão, né, para o nosso dia a dia. Então eu vou começar apresentando a Vozes, para quem não conhece. A Voz Consultoria, ela existe aí já há 14 anos. Eu sou uma das fundadoras, a Beth, que está aqui conosco, é a outra. Nós nos encontramos na pós-graduação e daí a gente resolveu, então, fazer esse trabalho juntas, que depois a gente chamou de Vozes Consultoria. Iniciamos lá com cada um falando aí das histórias de vida, fizemos aí alguns cursos relacionados a isso, muito baseado na metodologia do Museu da Pessoa. E depois aí faz uns 5, 6 anos que a gente realmente se voltou para a temática da comunicação não violenta, onde a gente também dá cursos, palestras, workshops. E a gente encontrou o Cláudio, né, num desses cursos, e a gente gostaria muito que você se apresentasse, Cláudio, e trouxesse aí o seu conhecimento com relação à diversidade e inclusão bem no, trazendo como foco
as empresas. Então, fique à vontade, Cláudio, se apresentar. Legal, obrigado, Rosana. Boa noite a todos. Meu nome é Cláudio Faraco, eu sou administrador de empresas, fiz uma especialização em diversidade e inclusão, e minha jornada de trabalho foi dentro de empresas grandes, multinacionais, sempre na área de negócios, fazendo a gestão de negócios, né? Então, mais recentemente, me interessei pelo tema da diversidade e inclusão. Eu acho que a gente vai poder aprofundar aqui algumas questões, mas ela tem tudo a ver com a forma como eu sempre enxerguei a minha atuação dentro da empresa, porque alguns elementos que estão dentro da diversidade e inclusão, elas estão dentro de vários outros aspectos, né, da organização. Começar, talvez, pelas questões de missões, de valores, etc., né? Então, são assuntos bastante convergentes, são bastante atuais. Acho que é um assunto que me encanta, sou apaixonado pelo tema, independentemente de trabalhar ou não com essa questão, né? Então, para todos verem, né, eu acho que esse é um dos aprendizados da diversidade e inclusão. A gente sempre se apresenta também de uma forma que, eventualmente, pessoas com deficiência visual possam entender um pouco de quem está falando. Então, eu sou um homem branco, uso óculos, uso barba e cabelos, minhas barbas e meus cabelos são grisalhos. Estou usando uma camisa polo preta, e no fundo aqui, atrás de mim, tem um painel que é um painel que imita ou que simula o mar chegando até a areia. Então é isso. Agradeço muito a participação e o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando com vocês dessa conversa. A honra é toda nossa, eu te agradeço muito. E hoje o tema é diversidade e inclusão. E eu gostaria um pouco que você falasse dessas letras, né? D e I, que a gente costuma chamar, e o que significa cada letra, e o seu envolvimento, e o seu aprofundamento, né? Dentro desse tema que para você lhe chamou atenção e interesse. Existe uma forma diferente de se relacionar com essa sigla. Tem algumas empresas que usam o D, aquele E invertido, e o I, né? Algumas empresas já utilizam o DEI, que é o DEI, e o D significa diversidade, o E significa equidade e o I significa inclusão, né? Então, muitas pessoas falam diversidade, inclusão, como uma forma mais sintética de passar o conceito, né? Ou a sigla, ou especificar a sigla. A diversidade, ela é a expressão numérica do diferente, sobre diversos marcadores sociais. Então, a gente estabelece um marcador e começa a olhar a população da empresa, por exemplo, e começa a identificar, então, quais são, se eventualmente há uma diversidade ou não, numericamente, né? É uma questão quase que estatística, né? Então, o marcador social, por exemplo, se há pessoas, homens, mulheres, pessoas trans dentro dessa população. 50% é homem, 50% é mulher, ou 45% é homem, 5% de população trans e 50%. Então, a gente consegue estabelecer contas ali, né? Esse é o aspecto da diversidade. Entre os marcadores sociais, a gente tem vários, né? A gente tem idade, a gente tem orientação sexual, a gente tem etnia, a questão do gênero e várias outras formas de você olhar esses aspectos de quem trabalha dentro da empresa. A inclusão, ela fala de uma outra coisa. Ela fala sobre estudando um professor que é muito conhecido na área de diversidade e inclusão, o Reinaldo Bucarelli. Ele explicou a inclusão de uma forma que para mim fez tanto sentido, que ele falava o seguinte, que inclusão, mais do que você entender que inclusão é você pegar a pessoa e colocar dentro do espaço, ela fala sobre a qualidade da relação, né? Tanto é que tem aquela brincadeira que fala o seguinte, que
E diversidade é ter num baile várias pessoas diferentes, né? Inclusão é você convidar as pessoas para dançarem. Mas mesmo assim, a convite da pessoa para dançar, você pode convidar uma pessoa que não gosta de dançar, ou então a pessoa não. Enfim, tem uma série de questões ali. Quando a gente olha para a relação entre as pessoas dentro da empresa, né, e aí sim eu olho para a qualidade de como que se estabelece ali o vínculo entre as pessoas, as diferentes pessoas que estão dentro da empresa, então eu começo a falar, começo a entender se há ou não há inclusão. Né? Ou seja, eu me sinto parte ou não me sinto parte? Porque se na relação, aqui, o meu jeito de ser, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, não é ouvido, não é respeitado, então eu estou lá presente, teoricamente incluído, mas eu não estou incluído, porque a relação não me permite essa inclusão, ou essa qualidade da relação não permite que haja de fato essa inclusão. Né? E aí tem a equidade. A equidade vem um pouco depois, na hora que as pessoas começaram a perceber que, na verdade, não se trata apenas de dar as mesmas oportunidades para todos ou que, eventualmente, as pessoas sejam tratadas de forma igual. Porque há uma desigualdade entre as pessoas dentro das empresas. Vamos falar, acho que talvez um dos aspectos que mais marca essa desigualdade e que é bastante fácil de entender, é a questão da posição social da empresa, ou seja, toda a vivência que a pessoa tem antes de entrar dentro de uma empresa. Então, hoje se consegue perceber que duas pessoas, teoricamente concorrendo à mesma posição e que eventualmente ocupem a mesma posição, não necessariamente estão concorrendo em bases iguais. Né? Então, elas têm uma história diferente, consequentemente, elas têm algumas barreiras invisíveis para uns e não para outros. Né? Então, a equidade, ela trata, então, de olhar para isso com caráter de justiça e dizer o seguinte, olha, como que eu interfiro nessa desigualdade de maneira que eu consiga eliminar essa barreira? Né? Não sei se você já viu, ou não sei se a audiência também já viu, uma imagem muito simples, né? Então, tem 3 pessoas assistindo um jogo de futebol de alturas diferentes, né? Então, a questão das alturas diferentes, ela pode ser entendida como uma diversidade. Então, tem uma pessoa mais alta, uma pessoa de estatura média, uma pessoa mais baixa. Só que quando elas estão apoiadas no solo, talvez a de estatura média enxergue mais ou menos, e a de estatura baixa não enxergue, porque tem uma grade na frente que impede a pessoa mais baixa de ver. Então, aí a definição é, bom, vamos incluir essas pessoas. Então, eu vou lá e coloco um banco, por exemplo, que equalize as alturas, né? E isso talvez é uma solução temporária, mas o ideal seria que, eventualmente, aquela barreira que torna as pessoas diferentes caísse. Né? Então, eu não tenho mais a barreira na frente, consequentemente, as diversidades entre elas não se tornam um problema. Né? Então, é uma forma de olhar a questão por aquilo que exclui e não necessariamente simplesmente ficar focado naquilo que eu consigo trazer para incluir ou para eventualmente tornar mais equitativo o acesso ao jogo, por exemplo. Né? Então, esse é um pouco o conceito que a gente trabalha dentro das empresas. E como se faz, né? E como se dá esse engajamento, como se consegue trazer para dentro das empresas, né? Essas letras, né? A diversidade, a equidade e a inclusão. Eu sei que não há receitas prontas, mas há aí possibilidade, seja por algum papel dentro da empresa, uma liderança, como essas questões vão entrando nas empresas como uma temática que possa ser realmente tratada e até refletida entre os seus pares, entre a própria estrutura, o alto escalão da empresa. Como você vê isso, Cláudio?
Então, é difícil a gente definir uma forma pela qual a empresa passe a olhar isso de uma maneira séria, né? Consequentemente, isso gerar, eventualmente, mudanças, né? Uma das formas é a impossibilidade, por exemplo, da empresa continuar no mercado porque ela se torna, ela perde competitividade. Né? E por que ela perderia a competitividade? Porque, eventualmente, ela perde a capacidade de estar sintonizada com o mercado que ela atende. E se ela não está sintonizada com o mercado que ela atende, o mercado não vai entender que seus produtos e serviços sejam adequados e vai migrar para uma outra empresa que, eventualmente, faça isso, né? que estabeleça essa sintonia. E aí, essa empresa que eventualmente começa a perder, começa a perceber que está perdendo o mercado, ela começa a tentar entender o porquê e identifica que, eventualmente, ela não tem diversidade dentro da empresa dela. Olha, mas por que a diversidade é tão importante, eventualmente, para algumas empresas? Porque é esse pensar diferente entre as pessoas que vai ajudar a criar essa sintonia com esse público, né? Então, acho que as pessoas já devem ter visto alguns casos na mídia de empresas que, eventualmente, elas cometem deslizes, né? Eventualmente, fazem uma campanha publicitária e essa campanha publicitária é rejeitada pelo público, né? Por algum aspecto que não foi respeitado relacionado à questão da diversidade, por exemplo, das pessoas. Muitas vezes isso acontece, também não existe um motivo único, mas muitas vezes isso acontece porque as pessoas que eventualmente prepararam aquela campanha publicitária não são diversas e não conseguem, então, entender que, eventualmente, aquela forma de comunicação não vai, ela, de uma certa forma, está agredindo o seu público, ela, de uma certa forma, ela não está incluindo as pessoas. E, então, essas pessoas estão sendo afastadas, né, daquela comunicação. Então, essa questão da imposição do mercado é uma forma das empresas começarem a pensar na diversidade. Outra forma que algumas empresas conseguem é a sua própria cultura, os seus próprios valores, aqueles que a gente vê nas paredes, fazem com que exista um olhar para a sociedade na qual a empresa está envolvida, né, está inserida, e fala o seguinte, olha, eu estou olhando aqui a minha sociedade, e assim, minha empresa está muito diferente dessa sociedade, ela está descolada dessa sociedade na qual eu estou inserida. Né? A questão, por exemplo, da raça e da etnia é uma delas. Né? Talvez, eu já vi declaração de CEOs de grandes empresas dizendo que eles começaram a perceber que havia alguma questão na hora que eles olharam para dentro da empresa e perceberam, por exemplo, que a quantidade de pessoas negras em posições de liderança era quase ínfima, se não zero. Né? E aí olhando assim, tipo, se a sociedade brasileira é composta de 56% de pessoas negras, como é que a gente, nossa liderança, não tem ninguém da raça negra, ou então, eventualmente, não tem um número muito baixo em relação à sociedade? Tem alguma coisa aqui, né, olhando. Então, nem chegaram no ponto de, eventualmente, ter uma questão de mercado e já conseguiram identificar, porque ela tem um valor lá dentro, que é a pessoa, a sociedade que está em volta, é importante para ela. Então, ela mantém esse olhar vivo e aí ela consegue ter uma sintonia e consegue fazer alguma coisa. Começa a perceber essas questões e tomar atitudes. Né? Essa seria a forma ideal, que a gente gostaria que todas as empresas tivessem essa possibilidade. Infelizmente, não é sempre dessa forma. Né? Sim. Então, tem várias formas de acessar. E aí, a partir do momento em que a empresa toma consciência de que é preciso fazer algo, então também são vários caminhos que podem ser adotados. Mas existem alguns pontos que são comuns em todas as empresas. Né? E talvez um dos que... Eu gostaria de destacar dois, assim, que eu acho para mim super importantes. Primeiro é a questão da alta liderança. Né? A alta liderança ela tem que comprar a ideia, como se diz, né? Ela tem que estar engajada nessa questão. Não pode ser só uma questão de uma imposição do mercado no sentido de que, poxa, cadê o relatório que mostra que você é uma empresa diversa? Ah, você não tem? Ah, tá bom, então suas ações no mercado vão cair.
ou eu não vou conseguir fazer um investimento, ou a sua taxa de juros num empréstimo vai ser mais alta, porque sua empresa tem mais risco que a outra. Né? Tem que haver, ainda que eventualmente isso seja um ponto de partida, tem que haver um engajamento da alta liderança. Né? Senão a empresa como um todo não vai acreditar. O segundo ponto, eu acho que é o papel da liderança como um todo, em especial a média liderança. Porque qual que é o papel da liderança dentro de uma empresa? O papel da liderança dentro de uma empresa é engajar as pessoas, um dos papéis, né? É engajar as pessoas que estão dentro da empresa para que elas possam ter um bom desempenho, para que elas possam fazer aquilo que é esperado delas. E como é que você cria esse engajamento? Né? E aí, esse engajamento não é só um engajamento nos aspectos mais práticos da gestão. Então eu tenho uma meta de venda e eu vou lá e eu estou super engajado, eu vou lá e bato a minha meta de vendas. Ou então eu tenho que fazer a implantação de um novo sistema, eu estou engajado e eu consigo fazer a implantação desse novo sistema. Tem aspectos culturais ali que também precisam de engajamento para fazer a mudança. Né? E essa liderança, ela tem que estar atenta, porque é ela que vai mobilizando, ela que vai medindo a temperatura, ela que vai conversando, ela que vai estabelecendo a qualidade da relação. Lembra da história da inclusão, que a inclusão fala sobre a qualidade da relação? Se é uma liderança que não é uma liderança inclusiva, se é uma liderança autoritária, distante, ela não vai conseguir fazer isso. Então, a liderança tem um papel extremamente importante. Mas não basta a alta liderança chegar para a média liderança e falar o seguinte, olha, agora a meta é essa, final do ano a gente tem que ter mais 10% de liderança negra, ou a gente tem que ter 50% de funcionários aqui do sexo feminino, ou, enfim, qualquer outro marcador, ou qualquer outra meta que se estabeleça. Porque não vai funcionar. A qualidade da relação não vai ser legal se eventualmente as pessoas não estiverem atentas a ela. Né? Então tem que ser feito um trabalho com essa liderança no sentido de dar o apoio que ela precisa. Né? Então esse eu acho que é um dos papéis mais importantes dentro de um planejamento que normalmente é muito mais amplo do que isso que a gente está conversando aqui, mas e também às vezes tratado com ferramentas que não são as melhores ferramentas. Né? Às vezes as ferramentas são ferramentas tradicionais, são ferramentas de mudança, mas não de uma mudança que envolve, como eu posso dizer, valores, vivências, preconceitos, muito íntimos que todos nós vivemos no nosso dia a dia, no seio da nossa família, dos amigos, enfim. Então é um processo delicado, né? Certo, certo. E você vê nesse contexto que você traz as empresas investindo nessas lideranças para que isso ocorra dentro das empresas. O que você tem visto, assim, ou o que você tem sentido em relação a esse engajamento, esse investimento das próprias empresas para que essa diversidade, essa equidade e inclusão ocorra dentro das empresas? Uma coisa que eu vejo bastante, que eu acho que é bastante comum nas empresas, é a criação de grupos, e que esses grupos eles vão falar sobre determinados temas, então a gente chama esses grupos de afinidade. Então, essa é uma forma bastante interessante e democrática de se começar a trabalhar a diversidade e inclusão. Eu já trabalhei em empresas que começaram por aí. Quer dizer, antes mesmo de falar que a diversidade e inclusão era algo valorizado pela empresa, os grupos já começaram a ser criados. Né? E aí você começa a trazer, então, um pouco a escuta do que essas pessoas têm para dizer. Então, acho que esse é um primeiro ponto, um primeiro momento. Né? Então, essa é uma prática importante. Valorizar o que as pessoas têm para dizer, né? Não é à toa que acho que a consultoria se chama Vozes, né? Porque são diversas, né? E elas têm algo para contribuir, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante é também uma reflexão
eu acho que da alta liderança no sentido de estar próxima. Então, eu acho que existem também momentos, em algumas empresas implementam esses processos em que existe um retorno. Então, esses grupos de afinidade começam a se desenvolver, começam a criar eventualmente eventos, ações, mas tem um retorno, tem uma conversa estabelecida com a alta liderança. E a alta liderança, por outro lado, apoia esses eventos, porque também não adianta nada a gente dizer o seguinte, olha, podem desenvolver os grupos ali, mas você tem que fazer isso fora do seu horário de trabalho. Se você for desenvolver qualquer tipo de ação, você não tem nenhum tipo de recurso. Você não pode usar salas de reuniões se eventualmente... Você não pode fazer uma reserva das salas de reunião. Então, você tem... Enfim, isso não é apoiar, né? E aí, estou dando um exemplo simples, né? Claro, o apoio vai muito além disso. Mas precisa ter esse apoio, né? E eu acho que um terceiro ponto é, de fato, a qualificação das pessoas em relação ao conhecimento, né? Do que nós estamos falando? Você fez a primeira pergunta que você me fez foi o que significa a sigla DEI, né? Então, que a gente chama, quando a gente explica, né, quais são os significados dessas siglas ou de determinados termos, de determinadas situações, a gente está fazendo o que eles chamam de letramento, né? Estou entendendo um pouco qual o significado de determinadas coisas, né? Então, é fundamental que haja letramento, que haja estudo, que haja uma conscientização, um conhecimento sobre, e que a gente pare de falar do nosso bom senso apenas, né? Eu acho que a gente traz a nossa história, a forma como a gente pensa, mas a gente precisa incorporar outras coisas, né? A gente precisa incorporar teorias, as pessoas estão pensando, as pessoas estão produzindo, as pessoas estão pesquisando, né? E tem muito material disponível para isso. Então tem que ter esse foco também, né? Se eu faço um treinamento de liderança, eu faço um treinamento técnico, eu faço um treinamento de línguas, por que eu não posso fazer um treinamento do que significa diversidade, equidade e inclusão, né? O que significa o ESG, né, que é uma outra sigla famosa, né, que se refere às questões ambientais, sociais e de governança, né, que são um grupo de orientações. Enfim, é preciso saber sobre, né? E aí eu acho que entra num processo de mudança das pessoas. As pessoas vão se transformando, vão entendendo, vão falando, vão sendo escutadas, e assim se inicia um ciclo que eu acho que é super poderoso dentro das empresas. Bacana, bacana. E o que você entende aí com relação à militância, né? Então, de você destacar aí os seus pontos de importância dos aliados, do engajamento, e do que você entende por militância. Então, olha, sabe que essa questão, por exemplo, dos grupos de afinidade, ela tem um ponto super importante, que é justamente dos aliados, porque o grupo de afinidade, ele não necessariamente vai ser formado por pessoas que são os exemplos daquela questão. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo LGBT, não significa necessariamente que todas as pessoas que estão ali são pessoas com orientações sexuais diferentes da heteronormatividade, por exemplo, né? Pode ser que tenham pessoas aliadas, ou seja, pessoas que se interessem pela questão e acham que é importante dar voz, ou dar apoio, ou dar de alguma forma algum suporte para que essa questão se desenvolva. Então, o aliado é super importante. Ao ser um aliado, quer queira, quer não, eu estou sendo um militante. A palavra, e aí eu vou falar uma experiência pessoal, eu tinha uma dificuldade muito grande com essa palavra, né, com essa questão da militância. E aí, quando eu aprendi que a partir do momento que eventualmente eu estou aqui conversando com você, que tem diversas pessoas ouvindo, eu estou militando de alguma forma, ou seja, eu estou empenhando um esforço no sentido de uma transformação, né? Eu comecei a olhar a palavra de uma outra forma e comecei a entender que a militância, ela é mais do que bem-vinda, ela é necessária, né? Vou dar um exemplo em relação à questão étnico-racial, né? A questão
do preconceito e da exclusão dos negros é uma questão nossa dos brancos, né? A gente é uma questão da gente conversar, da gente entender, da gente mudar, né? E aí não é abrir as portas, né? Militar nesse sentido é fazer um esforço para que as barreiras caiam e para que eu pare de excluir, né? É muito mais sobre a atitude da exclusão do que necessariamente falar assim, olha, eu do alto do meu privilégio vou abrir as portas para o diferente agora, né? E aí eu estou militando também, né? Então, a militância ela é fundamental, eu acho super importante. Ainda que a gente não perceba e que a gente não nomeie isso na nossa atitude do dia a dia. Sim, 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 com certeza. Agora eu trago algumas questões, na realidade eu trago uma sensação, e isso surgiu muito, conversando com outras pessoas que também trabalham com diversidade e inclusão, dessa questão dentro das empresas. Às vezes me parece um pouco, Cláudio, que é uma questão meio de protocolo. Então, né, eu preciso mostrar para a sociedade que a minha empresa, né, se preocupa com a diversidade e inclusão. E isso, às vezes, acontece, por exemplo, aí você vai trabalhar para a empresa, está num prédio, você está ali, e todo o prédio é orientado, os funcionários, desde quem está lá na recepção, todos dizem, nossa, orientamos com relação à diversidade e inclusão. E aí você, no dia a dia, você acaba notando que isso não acontece. Então, às vezes, dentro não só das empresas, como alguns outros espaços, onde as pessoas passam, onde as pessoas estão ali para serem atendidas, me parece que existe, né, a questão de dizer que sim, treinamos ou capacitamos para o tema, enfim, mas me parece que um pouco na prática isso não se dá. Eu não sei se você tem alguma opinião, você gostaria de falar um pouco a respeito disso. É bem importante essa sua pergunta, porque isso tem a ver até com a credibilidade das ações relacionadas à diversidade e inclusão dentro da própria empresa para os próprios funcionários, né? Então, às vezes eu vejo funcionários muito engajados que eventualmente começam a perceber ou olhar para o entorno e falam assim, tipo, poxa, mas eu não estou vendo mudança, porque eu estava na portaria, passando, entrando na empresa, e tinha uma pessoa que não foi tratada adequadamente na recepção ou pelo segurança, seguindo aquilo que a gente disse que a gente ia fazer, seguindo o treinamento que essas pessoas receberam, né, as orientações, etc. E aí eu falei assim, eu acho então que esse programa é um programa de mentira, né? Então é um programa só para inglês ver, e que é só para eventualmente posar bonito na foto, e não, na verdade isso não acontece. Então, esse é um ponto super delicado de quando a empresa decide fazer um programa ou mergulhar nesse mundo, nesse desafio, que é um grande desafio, sem que haja consistência. Se você me perguntar se eventualmente existe alguma empresa que faça isso sem erros, eu vou te dizer que não, que isso é impossível, né? Obviamente vão haver erros, né? Vão haver situações que vão solicitar uma revisão da estratégia, do processo, de como foi implementado, porque pode ser que eventualmente isso não foi bem feito, né? E isso traz aprendizado. Então, eu acho que há empresas que fazem de qualquer forma e dizem o seguinte, vamos aqui fazer um treinamento, tal, coloca todo mundo na sala, passa o treinamento, acabou o treinamento, tchau, bom, agora é com eles, né? E tem empresas que entendem que esse é um processo complexo, é um processo que requer um acompanhamento de perto, é um processo delicado e que aí precisa, de fato, de muita revisão e muita humildade para chegar para o próprio funcionário e falar o seguinte, olha, de fato, eu acho que aquele treinamento não estava tão legal, vamos rever. Ou para o mercado, ou para a sociedade, dizer aqui, olha, eu errei, né? Porque, poxa, como é que fica? Então, acaba a empresa por causa do erro? Mas isso tem a ver com um ponto que a gente falou lá no comecinho, né?
tem o ponto da questão do engajamento da alta liderança, do quanto que isso de fato reflete os valores da empresa, do quanto que isso tem a ver com atender uma demanda do mercado financeiro e não especificamente uma vontade, né, uma intenção de fazer diferente. Né? Acho que está tudo conectado. Infelizmente, ainda é a maioria das empresas. Se você me perguntar a minha percepção, eu não sei, eu não tenho dados aqui para dizer o seguinte, foi feita uma pesquisa, a maioria das empresas é de mentirinha. Eu acho que não sei se há esse dado. Mas a minha percepção é de que ainda há muito a ser feito, mas eu percebo também um caminho já trilhado por empresas que obtiveram muito sucesso e que elas são, de fato, referência. E que a troca de experiências com essas empresas que são referência ou que, eventualmente, foram bem-sucedidas, pode ajudar bastante aquelas que não estão sendo. Né? Então, o diálogo de novo, né? A conversa de novo e a vontade de fazer, né? A vontade de militar, de fazer a diferença. Né? Sim. E acho que isso também interfere muito, e interfere no bom sentido, né, nas relações, né, que se dão dentro das empresas, entre os colaboradores, e aí eu trago um pouco essa questão da importância da comunicação não violenta, né. Então, Cláudia, queria que você trouxesse um pouco disso, né, quando você fala da escuta, né, o quanto isso é importante para dentro das empresas, e acho que isso também contribui muito com o tema que a gente está conversando hoje. Né? Tem um aspecto, a gente falou que a gente se conheceu pela comunicação, né, não violenta e tudo mais. E um dos aspectos da comunicação não violenta é a escuta, né? E aí, enfim, para quem eventualmente não conhece, a comunicação não violenta, ela surgiu a partir de uma sistematização, né, de um psicólogo americano que ele mesmo diz que ele não inventou nada, ele juntou uma série de informações, de conhecimentos e de vivências e criou uma série de práticas, né, de conceitos que a gente costuma chamar de comunicação não violenta. E um dos aspectos que ele traz dentro disso é a capacidade de escutar, né? E aí eu fico pensando, tudo isso que a gente conversou até agora, os grupos de afinidade, a relação dos grupos de afinidade com a alta liderança, a alta liderança com os valores da empresa, a empresa com o mercado, com a sociedade em que vive. Como que ela pode, eventualmente, como é que isso pode se mover no sentido da diversidade, da inclusão, ou de um ambiente psicológico mais seguro, né? Que esse é um outro conceito super importante que a gente pode falar um pouquinho depois, se ela não está escutando, né? E a escuta é eu um pouco deixar que a minha cabeça, o meu pensamento de lado e aí ouvir efetivamente o que o outro está dizendo, né? E aí quando eu escuto, eu estou também entendendo um pouco das necessidades que a pessoa tem, né? Quando ela está expressando os conceitos, enfim, as questões dela. Então, eu acho que é uma ferramenta extremamente poderosa para que a gente possa cuidar da qualidade da relação, e aí vou voltar de novo nesse conceito. Né? E aí, acho que esse foi um dos pontos que eu comentei antes. Né? Às vezes, as implementações elas são feitas com ferramentas que não são as mais adequadas para aquele desafio. Né? E eu entendo a comunicação não violenta como uma forma, ou a escuta empática, ou o entendimento da necessidade do outro, da minha necessidade, enfim, todo esse processo como uma ferramenta extremamente poderosa para que eu tenha uma qualidade de relação de fato efetiva, boa, né? E isso permita que de fato tenha uma mudança. Né? Sabe que e aí talvez só complementando, eu procurei a comunicação não violenta um pouco por uma experiência pessoal. Estava num momento de trabalho em que meu diagnóstico ali é de que eu precisava melhorar um pouco a questão da comunicação. Né? E aí, por algum motivo, eu cheguei na comunicação não violenta. Né? E quando eu entendi, de fato, as premissas, né,
eu vi que que a aplicação ia muito além daquele ambiente, ou daquela situação especificamente que eu estava vivenciando, né? Tanto é que a gente trabalha bastante isso, né? Porque é algo vivo, né? Algo que a gente fica realimentando o tempo todo, né? Que te Não remete sei se eu respondi sua pergunta. muito. Sim, com certeza. Que também remete muito ao autoconhecimento, né? Que eu acho que é a base também Sim. dessa nossa busca e de tudo que a gente vai aí trazendo na nossa vida e agregando. Então, aí eu queria começar a partir para um pouco aí para a conclusão do nosso encontro e trazer aí o que você tem como perspectivas futuras, né? Você trouxe aí na sua fala o quanto temos por fazer. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco aí com relação às perspectivas futuras, nesse foco das empresas, qual é a tua percepção, o que você acha? Eu acho que eu sou bastante otimista em relação a essas perspectivas, sob um ponto de vista de que eu acho que essas mudanças que a gente está vivenciando agora não são mudanças que vão voltar para trás. Eu não consigo ver que a gente vai retornar a mundos anteriores. Eu acho que a gente vive, eu acho que faz parte da história, a gente dá passos para frente, e de repente ter algum momento que isso dá uma parada ou dê um questionamento, mas acho que isso é parte do processo de transformação das pessoas, né? De mudança de cultura, mudança de valores. Quando eu vejo grandes empresas tendo coragem, e acho um aspecto importante, de bancar determinadas questões que são polêmicas. Então, por exemplo, um programa de trainee para negros. Isso causou uma série de polêmicas, de discussões, de questionamentos, e a empresa falou assim, não, é isso que eu acredito e vou seguir. E seguiu. E seguiu, se tornou um exemplo e, eventualmente, não teve perda de valor de mercado, de clientes, de funcionários. Então, essa coragem eu tenho visto mais frequentemente, né? E é ela que me ajuda a ter uma visão otimista de que as empresas vão bancar, de fato, né? Que as pessoas que estão as empresas, a gente fala, parece que é um ser abstrato. Não, as pessoas que estão dentro das empresas e que dirigem essas empresas, elas vão bancar, né? Elas vão bancar a mudança, né? Por quê? Porque é bom para elas, é bom. E aí tem N estudos no mercado, né? Quem quiser, se der um Google, por exemplo, de alguma questão ali, tem N estudos e pesquisas que mostram os benefícios, e os benefícios são para todos, né? Eu fico pensando, e aí falando um pouquinho mais da minha perspectiva pessoal, né? Eu, como homem gay, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, eu me moldei de uma certa forma ao ambiente em que eu estava, porque eventualmente eu tinha muito receio de que essa característica minha viesse a atrapalhar a minha jornada, o meu caminho, né? Hoje, infelizmente, não consigo dizer que não há problemas, ou que não há preconceitos, ou que não há discriminação em relação à orientação sexual. Mas eu consigo perceber um ambiente muito mais aberto para que essas pessoas possam e consigo ver as pessoas dentro das empresas sendo elas próprias, né? Que eu acho que esse é um dos grandes desafios da diversidade e inclusão, é que você, a partir do momento que esteja dentro da organização, você consiga ser você mesmo, porque você tem um ambiente que seguro do ponto de vista psicológico, que não te ameaça, que não vai te julgar, ou que não vai te excluir, não vai te discriminar pelo fato de você ter uma orientação sexual que é diferente, eventualmente, da orientação sexual da maioria das pessoas dentro da empresa, ou que você tem de uma raça, de uma etnia diferente, ou o fato de você ser mulher, o fato de você ser trans, ou o fato de você ter uma deficiência física, ou enfim, de qualquer outra diversidade, simplesmente por você ser quem você é, porque você está sendo quem você é, né? Então, isso me deixa, quando eu vejo isso nas ruas, quando eu vejo isso nas empresas, quando eu vejo esse respeito, né, pelo ser humano, isso me deixa bastante otimista, né? Então, eu acho que as empresas... E aí, volta na questão da militância de novo. Tem que ter militância. Se esse esforço no sentido da transformação. Senão, a coisa
ela perde a velocidade ou ela não encontra os caminhos adequados. E aí isso é uma decisão de cada um de nós, né? Eu acho que tem momentos. Eu levei bastante tempo na minha vida para conseguir ter esse momento. Hoje eu tenho um trabalho em que o meu posicionamento dentro do trabalho é completamente diferente de que era antes em relação, por exemplo, à minha questão, essa questão da orientação sexual. Então, leva tempo, e cada um tem o seu tempo, né? Tem o seu momento. Né? Mas nada disso me tira o otimismo. Que bacana. Eu também vejo essa questão da diversidade, vejo algumas empresas que elas, ao entenderem, né, o quanto somos pessoas e cada um tem as suas características e cada um pode somar, né? E eu acredito muito na soma. Eu acho que a diversidade traz isso, né? Ela traz essa possibilidade de somar, de aprender com o outro, de entender a história do outro. E acho isso muito importante, né? E cada vez mais, sabe, eu acho que somos história e somamos histórias, encontramos a empatia no outro pela história e pelas questões que a gente vai trocando, né, com essa escuta. Então, também nesse aspecto, eu acho que eu me considero um otimista. Tenho visto aí vários exemplos. Né? Na empresa mesmo que eu trabalho, eu sinto isso, né? A possibilidade de ser você. E acho que você traz isso, é muito importante. Eu acho que quando a empresa ela consegue, né, captar isso e trazer isso como um valor, onde as pessoas podem ser elas mesmas, sem serem julgadas, criticadas, eu acho que isso só tem a ganhar e algo. Eu sou um pouco aí meia sonhadora, meia futurista, algo mágico se instaura naquela relação, naquele grupo. É como se as pessoas, elas se entendessem, né, e pudessem estar naquele espaço muito mais confiantes e tenham respeito. E isso eu acho que são palavras, para além de palavras, são necessidades que todo ser humano tem e que acho que são tão importantes. Eu queria te trazer aqui, assim, a liberdade de você colocar aquilo que você gostaria, das coisas que você tem estudado, das suas motivações, o que você gostaria de trazer e também convidar ao pessoal que está nos assistindo, que também, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem interagir conosco, fiquem à vontade. Então, eu queria que você trouxesse para a gente aí, além, lógico, do que você já trouxe das suas perspectivas futuras, um pouco mais sobre o assunto, que você gostaria de ir finalizando aí o nosso encontro. A gente está vivendo, não só aqui no Brasil, acho que no mundo, uma questão da polarização muito grande, né? De uns contra os outros, enfim, um clima bastante ruim ali, e aí aparece, uma das coisas que mais aparece é a história do mimimi, né? E aí uma vez eu vi essa definição de mimimi, que mimimi é a dor do outro, né? Se eu não estou sofrendo, o outro está sofrendo, então o outro que está tendo mimimi, porque a minha eu valorizo, a do outro eu não valorizo, né? Então, se eu tivesse a possibilidade de sugerir algo aqui, né, para alguém que as pessoas pudessem começar a olhar de uma forma um pouco mais carinhosa para suas próprias resistências, né? E se permitissem um pouco. Não precisa ninguém faz uma transformação do dia para a noite, né? De coisas que eventualmente estão tão arraigadas dentro de si. Mas que sejam mais carinhosos com elas, no sentido de permitir que eventualmente ela possa tentar olhar de uma forma diferente. Por que esse pessoal está falando isso? Né? Estabelecer um pouco de curiosidade, de entender, assim, poxa, pode ser até que eu não acredite, mas eu vou ver, né? Vou tentar conversar com alguém, vou ver o vídeo da Vozes, né? Sei lá, vou fazer alguma coisa que possa fazer entender, né? Em prol do mundo melhor para si próprio, para aqueles que você ama,
para os seus filhos, netos, para os seus amigos. Se dê essa chance, né? Que eu acho que isso vai ajudar essa aproximação que você falou tanto, né? E aí é um começo, né? E aí a gente tem, de fato, uma jornada pela frente, mas a gente tem um passo, né? E seja corajoso, porque com certeza a pessoa vai encontrar dentro de si forças para fazer esse caminho, né? Porque vai ser bom para todos, né? E a gente, com certeza, se a gente quer um mundo melhor, esse mundo melhor só funciona se for melhor para todos, né? E essa é uma crença mesmo, né? E olhe para isso, né? Tente entender o que isso significa, né? Mas com carinho, né? Com amor para a coisa, e não com cobrança contra si próprio, ou então com defesas, com sentimentos que afastam, né? Que prejudicam a qualidade da relação, né? Olhe para aquilo que ajuda na qualidade da relação, né? E eu tenho certeza que acho que a pessoa vai se permitir e vai se surpreender com as coisas que ela vai conseguir experimentar e vivenciar. Sim, sim. Bom, Cláudio, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, né, e generosidade de ter vindo. Para quem a gente se encontrou, né, não no curso, mas num grupo de escuta. Isso. E é muito importante, a gente sabe o quanto. Eu convido a todos, né, além de refletirem sobre esse assunto, acho que a gente traz muito essa possibilidade de termos aí grupos que possam nos escutar, que possam também a gente poder ter voz e também oferecer a nossa escuta. E isso vai trazendo todas essas necessidades aí que são tão caras, né, para todo e qualquer ser humano, que é respeito, né, que é apoio, que é colaboração. E aí essa diversidade vem muito dessas necessidades e vem muito dessas questões todas que a gente trouxe aqui. Então, queria te agradecer muito. Foi muito bom. É sempre muito bom estar com você e da gente se oferecer essa escuta e da gente também poder compartilhar, né, as nossas reflexões para com as pessoas que estão aqui. Eu agradeço muitíssimo a todos que estiveram aqui. E, Cláudio, se você quiser. Eu que agradeço muito, Rosana, a possibilidade de trazer a minha voz aqui, né? E eu tenho certeza que isso, para mim, está sendo super importante compartilhar essa pequena parte, né, da minha vida, dessa jornada mais recente, mas ao mesmo tempo estabelecer essa relação, né? E essa possibilidade de ouvir também as pessoas que eventualmente estão escrevendo aqui, ou então elas ouvirem, enfim. Esse diálogo, essa discussão ela é fundamental. Então, eu te agradeço muito o espaço, que foi fantástico. Adorei participar. Espero que as pessoas tenham aproveitado. Obrigada, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Bom, tchau.